tema dessa mensagem, depois da pandemia, o que sobra? Palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6, verso 19 ao versículo 24. Palavra do Senhor diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova de leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Pai, estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor Deus tem algo a acrescentar ao nosso coração, pois o Senhor não fala em vão. Ó Deus, eu sempre lhe peço que o Senhor me dê um par de ouvidos para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que trata, e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim que eu seja usado pelo Senhor para ministrar a Tua palavra, até onde assim o Senhor me permitir que a ministre. Muito obrigado pela Tua presença aqui, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, eu não sei se você está um tanto quanto impressionado com tudo que está acontecendo no mundo devido a essa pandemia que é mundial. Não é algo localizado, não é algo que só está em um determinado país. Isso aí se devastou vários países, muitas pessoas morreram. Eu não sei se você está impressionado com tudo isso, mas vendo tudo que está acontecendo, vendo as pessoas que estão enlutadas, vendo aqueles que perderam seus entes queridos, a verdade é uma só, irmãos. Daqui a um pouco mais, nós estaremos esquecendo de tudo que aconteceu, porque não aconteceu conosco. Quando não acontece na nossa casa, o tempo passa e a gente acaba deletando, acaba esquecendo. É como diz o ditado: vida que segue. Então a vida segue e os enlutados ficam para trás. Aqueles que passaram pelas dificuldades, pelos problemas, vão ficando para trás e a nossa vida, ela vai dando continuidade. A verdade, querido, que só se sabe o peso de uma pandemia quem perdeu um ente querido. Só tem noção da gravidade do problema quem está lá entubado. Eu lhe digo, por mais que você tenha uma cama confortável na sua casa, que você durma num colchão king, que ele pode ser o colchão mais caro do mundo, não é tão caro quanto é um leito de um hospital. É muito caro estar ali. Portanto, a minha oração nessa manhã é que nenhum de nós venhamos a estar num leito desse. Queridos, jamais nós poderíamos imaginar que nós passaríamos por um momento tão difícil quanto esse que nós estamos passando. Se nós voltarmos um pouco no tempo, chegarmos no ano passado, quando no final do ano, aqui nós estávamos reunidos, a igreja alegre, a igreja se confraternizando, abraçando um ao outro, depois subindo, indo se alimentar, nós não poderíamos ter a ideia de que nós iríamos passar o início já desse ano com esta pandemia.
E quando a pandemia chega, irmãos, é motivo de choro em muitos países. Não somente aqui na nossa igreja, porque nós tivemos perdas na igreja. O que é que essa pandemia gerou em nós? É isso que eu quero que você pense. O que uma pandemia gera? O que o caos gera? O que Brumadinho gerou no coração do povo? O que foi gerado? Quando uma barragem ela cai, ela se rompe e várias pessoas perdem tudo na sua vida, o que esse caos traz ao coração das pessoas? É exatamente o que a pandemia trouxe. A única coisa que eu aproveito de bom é a solidariedade. Irmãos, em meio à luta, em meio ao caos, o povo se torna mais solidário. Você vê que as pessoas abrem suas portas, elas se doam, fazem alimento e levam para as pessoas da rua, abrem seu coração. São pessoas parando totalmente suas atividades para a produção de máscara e para doar. Então gera uma solidariedade. Nós estamos vendo multidões se mobilizando para abençoar os mais necessitados. Você está vendo isso, irmão? Sim ou não? Seja sincero no teu coração. Eu tenho visto isso. As pessoas se solidarizando. Mas o tempo vai passando e a coisa parece que vai esfriando. Aí tudo vai voltando à normalidade. Você entende? É isso que eu tenho acompanhado. A desgraça que acontece no mundo, ela gera esse sentimento raro. Sentimento de solidariedade. Eu nunca imaginei, querido, que empresários pudessem pegar e abrir as portas e doar o que foi doado, né? Doando alimento, doando dinheiro mesmo para essa pandemia. Eu não estou nem lhe falando dos roubos, não estou me referindo a isso eu quero esquecer, mas eu estou lhe falando desse momento em que as pessoas se uniram. A solidariedade não é despertada no mundo quando tudo vai bem, irmãos, ela é despertada quando tudo vai mal. Eu olho aquele prédio que caiu lá no Musema, quando o prédio desabou, eu estava pensando nisso hoje pela manhã, quando estava estudando essa palavra. O prédio, quando desabou, as pessoas abriram as portas para receber os bombeiros, para estarem ali, dando café, dando alimento. Vocês observaram isso, sim ou não? Irmão, será que é só eu que estou aqui? Seja sincero, você observou isso? Você pode levantar sua mão e dizer, pastor, eu vi isso, eu vi. Porque eu acompanhei isso, eu vi. Eu tenho familiar que mora lá. Então nós podemos ver isso acompanhando os noticiários. A riqueza ela não gera solidariedade, irmãos. Muito pelo contrário. A riqueza ela vai gerando mais egoísmo. Quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se quer ter. Quanto mais tem, mais quer. Mas em meio ao caos, o caos ele tem isso, ele gera esse fenômeno. Então, analisando esse fenômeno gerado pela pandemia, muitos que atravessaram pelo vale da sombra da morte, irmãos, não gostariam de ter experimentado essa solidariedade. Com certeza. Você pode até dizer, não, pastor, o povo foi solidário, mas eu não quero experimentar isso. Eu também não quero experimentar essa solidariedade, irmãos. Eu não quero vivenciar isso. Mas se o caminho para a solidariedade se materializa, seja uma pandemia, com certeza ninguém vai querer provar isso. Você vai querer provar essa solidariedade? Seja sincero. Com certeza ninguém quer provar isso não, irmãos. Mas diante de tudo isso, diante dessa problemática toda, eu quero só lhe dar um conselho, amada igreja. Deixe Deus de fora disso tudo. Deixa Deus de fora. Porque Deus não tem culpa nenhuma das mazelas do homem. Deus não tem culpa de nada. Mas pastor, muita gente morreu, onde é que estava Deus? Deus não tem culpa de nada. Nós costumamos culpar Deus e dizer, o Senhor não abençoa, o Senhor não faz, o Senhor, querido. Eu fico pensando, Deus olhando para o homem e fazendo a mesma pergunta, o que é que vocês fizeram?
O que vocês fizeram? Eu coloquei tudo perfeito diante de vocês. O que é que vocês fizeram com tudo que eu coloquei na mão de vocês? Porque tudo isso, irmãos, é resultado de tudo que nós fizemos com a natureza. É resultado do que nós fizemos no mundo. E nós costumamos culpar Deus. Qual é o tempo que nós temos hoje? Ninguém sabe hoje mais nada. Por exemplo, nós entramos no inverno, mas eu estou aqui suando. Eu estou com calor terrível e nós estamos no inverno. Daqui a pouco vem o verão e você quer um casaco para colocar, porque vai fazer frio no verão. Chove aonde tinha seca, tem seca onde chovia. Então as coisas estão totalmente mudadas. E Deus, Ele faz essa pergunta para mim e para você: o que é que vocês fizeram com tudo aquilo que eu criei? Não me culpem. Não culpe Deus pelas suas mazelas. Amados, Deus fez a sua criação em meio ao caos. Lá estava o caos. Se todas as coisas foram criadas por Deus, aquele caos da criação também Deus estava lá. Estava no controle dele. Mas o caos que ele criou, ele transformou em maravilha. Diferentemente do caos que nós criamos. Nós criamos o caos e pagamos um alto preço por causa dele. E depois culpamos Deus. Deus criou tudo em meio a esse caos que estava, em meio ao mundo que estava em desordem. Ele começa a criar todas as coisas e pega o homem e coloca no meio de um paraíso, no meio de tudo maravilhoso. Era tudo bênção, irmãos. Ele disse apenas: olha, não, vem cá, meu filho, administra isso tudo aqui, porque tudo eu criei para você. Eu criei esse mundo maravilhoso para você desfrutar dele. Você entende isso, meu irmão? Ele criou tudo, diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o que? A terra era sem forma, ela estava vazia. E diz a palavra do Senhor que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Essas águas no original quer dizer caos. Sobre o caos, Deus cria. Deus faz um mundo perfeito. Deus criou tudo, querido, a partir do caos que Ele mesmo criou. E fez tudo perfeito. E Ele entrega essa perfeição ao homem que destrói a perfeição de Deus. A despeito disso, Deus criou você com amor. E nós nos autodestruímos. Nós nos destruímos. Então não culpe Deus pelas suas mazelas, pois tudo que nós atravessamos hoje, tudo que nós estamos fazendo, é resultado daquilo que nós plantamos lá atrás. Deus continua sendo Deus perfeito e maravilhoso. Ele continua sendo o Deus que cura, Ele continua sendo o Deus que abençoa, Ele continua sendo o justo juiz, o advogado, o médico dos médicos. Ele continua o mesmo, porque Deus é imutável. Fomos nós quem mudamos. O homem mudou a natureza, o homem mudou tudo. O homem mudou o sentido original do homem, e homem se transforma em mulher, mulher se quer se transformar em homem. Que culpa tem Deus dessa mazela toda? Deus não tem culpa de nada, absolutamente nada disso, irmãos. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6:7: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semear, o que vai acontecer, irmãos? Ele ceifará. Plante ódio, que você vai ver o que você vai colher. Planta ódio. Plante amor, e você colhe amor. Plante amigos, e você colherá amigos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Portanto, irmão, deixa Deus fora dessa pandemia, porque Ele não tem nada a ver com isso. Nada chega na nossa vida sem que tenhamos plantado. O que você vive hoje é resultado do que você plantou lá atrás. O que eu estou vivenciando na minha vida hoje é resultado do que eu plantei lá atrás. Então eu não posso culpar ninguém. Se há um culpado, esse culpado sou eu. Nós estamos colhendo os frutos do nosso plantio. Enquanto raça humana, nós estamos colhendo o fruto do nosso plantio. Porque nós fazemos parte de uma raça que planta o mal. A raça humana, ela planta o mal. E não diga para mim que você é bonzinho, porque aqui não tem nenhum bonzinho.
Nós não somos bons. Cada um luta pela sua própria vida. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se sobrar? Não, se sobrar eu guardo, porque pode ser que eu venha necessitar. Então é isso. Queridos, Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões, devido ao que ele plantou. Aí você diz, espera aí, pastor, então ele plantou mal. Não, querido, a fé tem preço. Ele plantou a fé e fidelidade a Deus. Era o que Daniel tinha plantado, a sua fé em um único Deus, em não se prostrar diante de nenhum outro Deus. Daniel não negou a sua fé no Deus Todo-Poderoso e foi para a cova de leões. O Deus que Daniel servia, o Deus que permitiu Daniel ir à cova de leões, é o mesmo Deus que fechou a cova de leões. É o mesmo Deus que está conosco. É o mesmo Deus que está presente na tua vida, meu irmão. Querido, muitos estão com a vida marcada com as covas. Diante das pandemias, das calamidades, muitas pessoas se revoltam contra Deus. E Daniel me dá lições espetaculares. Em meio à cova, em meio a vamos chamar de uma pandemia, ele me dá lições tremendas. Se você ficar na cova, querido, você vai morrer nela. A cova é sua. A cova que você está vivendo, o que você está vivenciando hoje, só você pode sair dela. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Não adianta você ficar dentro da cova se lamentando. Não adianta você deixar as coisas acontecerem e ficar parado se lamentando. É você quem tem que agir e sair dessa situação. Daniel saiu ao chamado do rei. Daniel! Opa! Não ficou esperando o rei lá buscá-lo. É você quem sai da cova. Portanto, queridos, se você ficar na cova, você morre nela. Saia da cova, em nome de Jesus. O que aconteceu depois que Daniel saiu da cova, irmãos? Fico pensando, por que os leões, que são extremamente carnívoros, por que eles não esmigalharam Daniel, como esmigalharam aqueles que foram lançados pós-Daniel na cova de leões? Porque, querido, uma coisa é certa. Os leões, eles sabem quem tocar. Os leões sabem em quem ele pode e em quem ele não pode tocar. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda como? Ele anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, os leões são simbologia do nosso inimigo. Simboliza o nosso inimigo e ele depende da nossa produção para nos devorar. Ao cair na cova dos leões, os leões sabiam que aquele que ali estava não pertencia a eles. Quero te dizer, irmão, você pode estar nessa cova, mas mesmo nela você pertence ao Senhor. Eu vou falar de novo, irmão. Mesmo com máscara, eu queria que você desse um amém. Mesmo lá na cova de leões, você está lá dentro. Você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. 1 João 5,18 vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em quê? Não vive em quê? Pecado. Está escrito aí na tua Bíblia? Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Daniel era servo de Deus. Ele pertencia a Deus, não vivia na prática do pecado, irmãos. Ele não vivia em prática do pecado. A palavra do Senhor diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fará o quê? Ele fugirá de vós.
Por que o diabo muitas vezes consegue jogar muitos na cova e outros parecem que são imunes contra o diabo, irmãos? Por que isso acontece? Por que muitos vão para a cova e ficam lá? Por que outros saem da cova e saem cantando a vitória? Por quê? Uns caem e não permanecem por causa daquilo que nos tornamos depois que caímos da cova. Deus sabe como você vai sair dessa pandemia. Deus sabe como você, se você permanecerá firme na fé ou não. Deus sabe como é que você vai sair disso tudo. Todos nós passamos por momentos de agonia, irmãos. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não há nenhum aqui que não passe por problemas. Talvez um numa dimensão maior do que o outro. Mas todos nós passamos por angústia. Quantos de nós já não passamos por uma traição, por decepções? Quantos que aqui estão, quantos que estão me ouvindo hoje pela internet não passaram momentos de traição? E se não depender de Deus, querido, em meio a esses momentos difíceis, vai ficar na cova, vai ficar dentro dela. Amados, pensa bem em tudo isso que Deus está tratando com você nessa manhã. O que será que nós podemos aprender com Daniel após a cova de leões? Qual é a lição que Daniel me dá depois da cova? A palavra do Senhor diz, querido, lá no verso 21 de Daniel 6, eu quero ler o 20 também, 20 e 21. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Quem chamou? O rei, o algoz, o que lançou, o que mandou lançar Daniel na cova de leões. Ele agora chega diante da cova e diz: Daniel, ô Daniel, servo do Deus vivo. Ele sabia quem era Daniel, ele sabia que Daniel era servo do Deus Altíssimo. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O que Daniel falou? Ora, rei maldito, seu infeliz, quero que tu morra. Foi isso, irmãos. Falou isso não, querida. Olha o que ele disse, o verso 21. Ó rei, vive eternamente, rei. Leia o 22 aí. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, o que foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi o quê? Delito algum. Qual é a lição que eu aprendo com Daniel após a cova de leões? Daniel não guardou mágoa no seu coração. Daniel tinha um coração puro, irmãos, ele não guardou mágoa. Queridos, na noite da dor, da adversidade, no dia em que Daniel passa aqueles momentos difíceis, eu fico imaginando Daniel ali dentro, irmãos. Você imagina Daniel ao entrar na cova de leões, ele vê os leões, até que a ficha caia, irmãos. Se isso acontece comigo, eu ia ter que trocar de roupa depois. Você já imaginou isso, irmão? Até que a minha ficha caia, que Deus está no controle. Mas Daniel sai da cova e abençoa o rei. Ele abençoa aquele rei. Por que a cova não deteve Daniel, irmãos? Por que os leões não o devoraram? Amado, no coração de Daniel não havia lugar para amargura, porque Daniel era um homem espiritual. Tem espirituais aqui? Olha, não está aí não, mas eu quero que você leia comigo. Vai lá em Gênesis. A dor, querido, ela não deformou o caráter de Daniel. Não deformou o caráter e não minou a fé de Daniel. Daniel continuou sendo o que era dentro e fora da cova. Lá em Gênesis, no capítulo 3.
Abra comigo aí, por gentileza. Não está no PPT não, tá? Verso 10 assim, respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Você sabe o que aconteceu após a queda, após Adão ter comido do fruto. Isso, aí Deus vem, procura Adão, ele perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizesse a serpente, simbolizando o próprio diabo, querido, o próprio Satanás aqui, ele dizendo aqui, olha, o que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e eis entre todos os animais selváticos, rastejarás, presta atenção nisso, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu fico pensando, querido, o que é que serpente come? Serpente se alimenta de carne. Serpente se alimenta de poeira, de pó? Não. Ela se alimenta de carne, irmãos. E por que o Senhor disse, você rastejará e do pó da terra tu se alimentarás? Eu, olhando a história de Daniel, fazendo um comparativo. Irmãos, quando nós andamos na nossa caminhada, você vai andando pelas ruas, você pode não perceber, mas você vai produzindo poeira, vai levantando poeira, vai deixando pó para trás, vai levantando poeira. Então, fazendo uma associação ao que Deus falou para a serpente, qual é esse pó que a serpente se alimenta? A serpente se alimenta, o diabo se alimenta daquilo que eu e você produzimos com o nosso pecado. Nós vamos passando pela vida, vamos pecando, querido, se você vive na prática do pecado, é disso que ela se alimenta. Daniel, quando entrou na cova de leões, Daniel é um homem espiritual, Daniel estava com seu coração limpo, seu coração puro, mesmo dentro da cova, e leões, eles comem carne. Eu quero dizer, um homem espiritual estava dentro da cova dos leões, não é que ele não estava em corpo, por favor, não deturpe, mas ele não estava na carne, irmãos. Ele foi ali crendo no Deus Todo-Poderoso. Eu vou enfrentar essa cova, porque eu sou um homem que creio em Deus. Amado, confie no Senhor. Isso tudo vai passar, irmãos. O que será que vai sobrar quando a pandemia acabar? Daniel era bênção e continuou sendo bênção. Amado, como é que o diabo pode tocar nesse homem? Como é que ele poderia tocar nesse homem, irmãos? Como poderia tocar no homem espiritual? Uma cova nunca será crônica na vida de quem não conhece a amargura. Ele não guardou mágoa no seu coração, ele não tinha amargura no seu coração, e a mágoa, querida, ela dá direitos legais ao diabo tocar na tua vida. Você produz, são poeira que você vai produzindo, e é desse pó da mágoa que Satanás vai se alimentando. E mágoa, guardar mágoa no coração, querido, é pecado. Pecado. O Senhor diz, perdoe aos seus inimigos, perdoe. Mas pastor, ele deu na minha face. O que o Senhor diz, pastor, quando dá na face? Vire o outro lado. Dá o outro lado. Querido, é muito fácil amar vocês. Difícil é amar quem me persegue. É o que diz a palavra do Senhor. O difícil é amar aquele que vos persegue. Mas o Senhor diz, você tem que amar aquele que vos persegue. Você está entendendo isso, meu irmão? Todos nós sabemos se estamos nos tornando amargurados diante de uma pandemia ou não. Você sabe como está o teu coração diante dessa pandemia. Nós sabemos, não precisa ninguém nos acusar. Eu sei como está o meu coração, quantos se auto-abandonaram, e isso é produzido por uma amargura gerada por uma pandemia, gerada por um caos. Nós vamos deixando a nossa fé de lado, irmão. Até a fé está sendo afetada. Tem pessoas sendo afetadas a fé.
colocando Deus em xeque. E eu repito, amada igreja, você que está em casa me ouvindo, Deus não tem nada a ver com as suas mazelas, fomos nós que mudamos as coisas naturais de Deus. Se há um culpado, esse culpado é o homem, não é Deus. Continue louvando, adorando, glorificando e exaltando ao Deus da sua salvação. Ao sair dessa cova, irmãos, esteja preparado. Se prepare, porque próximas covas virão. Próximas covas virão e elas já estão abertas. Depois que você sair dessa, fique firme para as próximas covas. Davi enfrentou Golias, derrubou o gigante. Acabaram-se os gigantes? Sim ou não? Não! Tinha mais gigantes à frente. Tem mais para você destruir. Tem mais gigante. Você venceu uma batalha, mas a guerra não acabou, irmão. Você não pode abaixar suas armas espirituais. Você não pode deixar de ser um homem espiritual, se transformar num homem carnal por causa de uma pandemia. O nosso Deus é maior que a pandemia. O nosso Deus é maior que a enfermidade, maior do que a dor. Deus é maior. Daniel sai da cova profetizando bênção, irmãos. Por que os leões não fizeram de Daniel alimento? É simples entender. Porque o diabo não pode comer uma carne que é temperada pelo perdão. O diabo não pega, não toca numa carne que é temperada no amor. O diabo só toca numa carne temperada pelo pecado. Essas são as nossas poeiras. É o pó que nós vamos produzindo e que vamos alimentando o diabo. Você está entendendo, querido? Você que está aqui nessa manhã? Então deixe a sua vida ser envolta no amor, no perdão. Não busque culpado. Olha para Deus e diga: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu sei que a minha vida está em Tuas mãos. Quem disse para você, querido, que a tua vida eterna é aqui nessa terra? Sabe quem nós somos, querido? Cada um de nós somos defuntos adiados. É isso que nós somos. Só isso. Você vai morrer. Fala para mim também. Você vai morrer, isso? Só tem duas verdades nesse mundo, que é certo, é garantido. Meu irmão, ou você vai morrer, ou você vai ser arrebatado. Não há uma outra hipótese. Não, eu vou ficar eternamente aqui. Então, se for a pandemia, firme com o Senhor. Ah, é bala perdida, firme. Firme com o Senhor. Não abra mão do Senhor. Não abra mão da sua fé em Deus. Daniel foi para a cova, não abriu mão de Deus, querido. O seu hoje é ruim. E isso não tem nada a ver com a pandemia, mas sim por sua própria causa. Se hoje você está vivendo uma vida não muito boa, a culpa não é da pandemia, é a sua própria causa. Eu estou me referindo ao homem, à raça humana. A culpa é nossa, não é de mais ninguém. O problema não está na pandemia. O problema está no que você se transformou e naquilo que você vai se transformar após a pandemia. O problema não é o problema. O problema é o que você está fazendo com o problema. Esse é o problema. O que você está fazendo com isso? Então se prepare, irmãos. Se prepare para as próximas covas. Que isso, pastor? Está repreendido. Ah, não, irmão. Verso 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A segunda coisa que eu aprendo com Daniel, tudo isso aqui é resultado de santidade. Daniel era inocente diante daquela situação. Daniel era inocente. Seja sincero no teu coração, irmão. Tem alguém inocente hoje? Tem alguém inocente hoje? Pense comigo. Diante de tudo isso que nós estamos vendo aí, há algum homem inocente? Ah, não, querido.
Ninguém se preocupa com a natureza quando está tudo bem. Ninguém. Vou curtir uma praia. Não é assim? Pense, irmão. Quando está tudo bem, quando o sol está maravilhoso, quando você está indo para a praia, está curtindo, passa aquele teu bronzeador, fica vermelho, parecendo um camarão. Você pensa na natureza? Quando as minhas irmãs estão lá fazendo aquela escova, né, assim, irmã? Escovinha progressiva, oh, benção. Eu sou cabeleireiro, eu adoro a escova progressiva. Você está lá fazendo a escova progressiva, terminou de fazer, bota um sprayzinho. Aí o cabeleireiro vai lá e bota um spray. Você está preocupado com a natureza, com isso, irmão? Seja sincero. Tá não, querido. Você quer ficar bonita. Você quer que fique tudo bem. Nós não nos preocupamos com isso. Não há nenhum inocente, irmãos. Quando Deus julga a causa de Daniel, ele vê nele inocência. E se a cova é em função dessa causa, com certeza ele não merecia estar ali. Porque ele era inocente. Amado, é muito importante reconhecer os seus erros. Como é importante nós reconhecermos os nossos erros. Lucas, no capítulo 23, me dá uma lição tremenda. Verso 39 ao 41 vai dizer: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, em meio à pandemia a gente faz essa pergunta, não nesse sentido. Ué, o Senhor não é Deus? Por que está permitido isso tudo, Deus? O Senhor não é o Cristo? Olha, eu não estou aqui como igreja, eu queria muito estar na sua casa e não consigo, agora eu tenho que ficar dentro da minha casa assistindo pela internet. O Senhor não é Deus? Por que o Senhor não acaba com tudo isso e me traz de volta para a sua igreja, para estarmos congregando? Olha a pergunta que ele fez. Aí respondeu-lhe para o outro. O outro repreendeu, dizendo: ainda bem que tem sempre um que repreende uma bobagem, irmãos. Tem sempre um que repreende. O que ele disse? Nem ao menos temes a Deus. Eu que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, homem, nessa manhã. Você não teme a Deus? Fica questionando Deus? Não teme, não tem temor a Deus? Ele disse: você não teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, olha que palavra, irmãos. Eu gostaria que você dissesse isso nessa manhã, mas com todo o teu coração para Deus. Senhor, eu, na verdade, com justiça. Por quê? Porque eu recebo o castigo que os meus atos merecem. É isso que o homem tinha que dizer hoje para Deus: Senhor, eu sei porquê da pandemia, eu sei porque o caos, eu sei porque o mundo, o planeta está passando por tudo isso, Senhor. É porque eu mereço por causa dos meus atos. Não jogar a culpa para Deus. E dizer para o Senhor, como fez aquele ladrão: Senhor, nenhum mal o Senhor fez. Não foi isso que ele disse aí? Está aí ou não está? Está aí? Não, fugiu. Nenhum mal ele fez. Senhor, ele não fez mal. Não tem nada, ele não tem nada a ver com isso, Senhor. Senhor, tu não tem nada a ver com isso. Sai daqui consciente nessa manhã, meu irmão, em nome de Jesus. E fecha essa tua boca grande contra Deus. Ao confessar o seu pecado, um dos ladrões recebeu perdão, irmãos. As covas se repetem por não reconhecer o quanto somos pecadores e Deus nos conhece por dentro e por fora. Não, pastor, eu não vivo na prática do pecado. Glória a Deus por isso. Que você não viva na prática do pecado, mas nós cometemos os nossos deslizes. Nessa situação, Daniel estava limpo, estava puro, não tinha nada a ver com isso. Qual era o pecado de Daniel? Para aqueles homens, o pecado de Daniel era adorar a Deus. Para o rei, o pecado era esse, porque ele louva a Deus, ele adora outros deuses. Misericórdia, irmãos. Amado, não adianta tentar sensibilizar a Deus com as palavras.
porque Ele não sente pena de você, meu irmão. Acredite nisso. O que Deus tem é misericórdia de nós. Ah, coitado do meu céu, tadinho, com a peninha dele, não. Ele é misericordioso. E por causa da sua misericórdia infinita, nós não somos consumidos. Por causa da misericórdia do nosso Deus, porque Ele é Deus misericordioso. Misericórdia, irmãos, é quando nós reconhecemos como pecadores e nos arrependemos. Reconheça os seus erros e se arrependa. Já estou caminhando para o final. 1 João 2,1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o que, irmãos? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós pecamos, Jesus entra como nosso advogado e Ele advoga por nós. Se arrependa, querido, em nome de Jesus. O que nós vamos fazer quando sairmos dessa cova? O que nós vamos fazer quando essa pandemia acabar? Será que nós vamos gerar maldição no coração dos outros? Será que nós vamos declarar isso? Senhor, que pese as mãos sobre fulano, sobre Beltrano, sobre a nação A, sobre a nação B? É isso que nós vamos fazer? Vai deixar ser, como diz o outro, ser carcomido pela sua mágoa? É isso. A mágoa vai fazer parte da sua vida. Você vai viver amargurado a vida inteira. O que fez Daniel, irmãos? Versículo 23 diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê, irmãos? Porque creram em Deus. Quando a pandemia acabar, haverá fé na terra? Haverá fiéis na igreja? Será que nós permaneceremos verdadeiros adoradores? Ou quando essa pandemia acabar, quando tudo isso acabar, nós vamos nos deformar? Daniel saiu da cova, porque ele havia confiado no seu Deus, querido. Nós servimos a um Deus lindo, nós servimos a um Deus maravilhoso. Que Deus bom é o nosso Deus, irmão. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Se você é um eleito de Deus, querido, poderá até comer lavagem com os porcos, mas com certeza irá voltar para os braços do Pai. Porque o Pai está com os braços abertos, dizendo: vem, filho meu, eu te perdoo. O Senhor está te perdoando nessa manhã. Daniel, na cova dos leões, ao invés de deixar a fé fracassar, ele trabalhou para aumentar a sua fé. Não deixou que isso fracassasse. A mágoa não tomou conta do coração dele. Ele abençoou aquele que seria o seu algoz. Vive eternamente, ó rei, vive eternamente. Vive eternamente. Irmão, você foi chamado para abençoar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Você foi chamado para abençoar. Amém, queridos? A abençoar. As circunstâncias não diminuíram a imagem de Deus em Daniel. A pandemia, irmãos, o caos, ela tem o poder de desconfigurar a imagem que temos de Deus em nós. Os problemas, ele tem esse poder. Nosso Deus continua sendo Deus. Antes e depois da pandemia, Deus continua sendo Deus. Ele é imutável. Você pode dizer isso: meu Deus é imutável. Ele não muda, meu irmão. Deus não muda. Deus não muda porque você é um dizimista fiel. Deus vai mudar. Não, Deus vai continuar sendo Deus. Pastor, e se eu não for dizimista, Deus vai continuar sendo Deus. O problema é teu. O problema é de cada um de nós. Você está entendendo, querido? Cada um de nós responderemos pelos nossos atos. Deus continua sendo Deus abençoador. Ele continua sendo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo Jeová Shalom, o Deus de paz, Jeová Shammah, o Deus presente. Ele é o Deus, ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Jeová Tsidkenu, ele é minha justiça. Ele é Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. E quando vem a pandemia, a ideia que temos de Deus não pode mudar.
Ele continua sendo Deus que cura, que salva, que liberta. Não pode mudar, querido. Você não pode mudar por causa de uma pandemia, por causa de um caos, por causa de uma enfermidade, por causa de um luto. Não pode mudar com Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Para quem tem fé, querido, as respostas nem sempre são necessárias. Não busque resposta. Sim, o porquê, para quê, não, querido. Não faça isso. Se você é um homem ou uma mulher de fé, a resposta é o que menos importa. O que menos importa é a resposta. Eu não quero resposta, Senhor, eu quero permanecer fiel. Quero permanecer fiel, Senhor. Fiel a Ti. Os nossos questionamentos diante de uma pandemia, nem sempre há resposta, querido. Você não vai achar resposta no final disso tudo. Mas uma coisa eu sei, que a vitória da fé não vence sempre. A vitória da fé, ela não cansa nunca. A gente continua fiel. Essa é a vitória da fé. Aquele que tem fé não é aquele que vence sempre, mas é aquele que não desiste nunca. Permanece fiel a Deus, permaneça fiel. Não temos resposta para todas as dores, porém o que conta até o final é o quanto você amou até o fim. Se há mágoa no teu coração ou não, se existe amargura no seu coração ou não, é isso que vai prevalecer, isso que vai contar no final. Ou você crê, irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou não crê, e a ausência de resposta, ela vai te destruir. Ou você crê em Deus, ou você não crê. Nós estamos sendo provados na fé. Você tem percebido isso, amada igreja? Que nós temos sido provados na fé? O Senhor disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se uma pandemia já desviou um monte, já tirou um monte da presença de Deus, querido, um monte de gente já falando mal de Deus. Você imagina quando a corda apertar no teu pescoço. Imagina se nós vivêssemos num país onde não tivéssemos a liberdade para pregar o Evangelho. Imagina se nós tivéssemos aqui no nosso país a perseguição. Imagina, amada igreja, se a nossa igreja fosse a igreja sofredora, que você tivesse que ministrar calado, pregar calado lá no subsolo, para que ninguém visse você. Imagina se a sua fé, ao passo que você tivesse com a Bíblia na mão, se fosse fuzilado lá no meio da rua. Haveria fé? Acharia fé? Será que o Senhor encontraria fé no teu coração? Se Deus está dizendo o que você deve fazer ao sair da cova, é porque é chegado o fim da cova, querido. Você pode crer nisso? É chegado o fim da pandemia, eu creio. Então conserte a tua vida antes que a pandemia te destrua totalmente. Vamos colocar de pé, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Eu quero orar por você. Quero orar por você, querido, que foi afetado, gravemente afetado. Que a tua fé foi abalada. Você que está em casa, eu quero orar por você, cuja fé foi abalada. Eu quero orar por você que tem uma mágoa no coração, seja lá por quem for. Diante da cruz de Cristo, irmãos, todos nós somos errados, não há nenhum certo. Diante da cruz todos erraram. Então aprenda a perdoar. Curve sua cabeça, você que está em casa, coloque a mão no teu coração, irmãos. Faça um ponto de contato, vamos orar. Pai, exaltamos teu nome nessa manhã. Mas eu quero colocar diante de ti, Senhor, a vida desses irmãos que têm um coração amargurado, que tem mágoa no coração. Pai, em nome de Jesus, sonda esse coração, Senhor. E que essa manhã seja uma manhã de perdão, de reconciliação. Que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e ver que há um Deus que nos ama. O Senhor que está conosco, o Deus que é presente, o Deus que jamais nos abandonará. Pai, em nome de Jesus, não permaneça que nós venhamos a enfraquecer, Senhor, que a nossa fé seja fragilizada, mas fortalece a tua igreja, Pai, fortalece o teu povo, em nome de Jesus,
porque nós cremos, Deus, que tudo isso já está chegando ao fim. Senhor, que o Senhor encontre fé no nosso coração, que o Senhor encontre, Senhor, uma igreja fiel, Senhor, que o Senhor encontre, ó Deus, no nosso meio, 7.000 que não se dobraram diante de uma pandemia, diante de Baal. Em nome de Jesus, que haja remanescentes nesse lugar, Pai. Ó Pai, abençoa o teu povo, aqueles que estão em casa, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.